tu que tem o dinheiro. Então, quando tu chega no banco, tu não tem que chegar perguntando onde colocar. Tu tem que ouvir as propostas que ele tem. Imagina se o granjeiro vai pegar, desviar a atenção dele da produção dele para poder cuidar do banco. Ele não vai fazer, Alexandre. Perfeito. Por isso que, normalmente, ele cai na lábia do gerente. Uma vez no mês, abrir o teu aplicativo do banco ou abrir alguma coisa e olhar e ver se aquilo que ele te falou está sendo conforme o combinado. A gente tem que se inconformar com o básico ou com o mínimo. A gente não pode aceitar... Fica comigo, que o Alexandre tá mencionando todos os podres do banco. Você tem dinheiro no banco, cuidado com o seu gerente. Cara, eu tô vendo que você é um crítico aos bancos, né? Isso é bom, cara. Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Fujikura Genética de Codorna, a Kilbra Equipamentos, a Frata Embalagem, a Librote Embalagem e também agora a Smutec, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast nós vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura e também assuntos diversos que hoje nós vamos falar sobre educação financeira, certo? Então, assim, gostaria muito de agradecer uma pessoa aqui da região sul que aceitou esse bate-papo conosco aqui e agradecer o Alexandre Portes. Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui no podcast Pod Aves. Cara, dizer o seguinte, não é entrevista, tá? Fica tranquilo, eu já te conheço já de longa data, é um bate-papo bacana. Assim, quero saber um pouco mais sobre educação financeira, uma coisa que afeta não só na avicultura, mas assim, no agro, nos empresários como um todo. Mas, novamente, nosso muito obrigado por participar aqui do Pod Aves. Vamos lá, obrigado primeiramente pelo convite, né? Tô muito feliz. Diria que é a minha primeira vez que tô num ambiente assim, né? Eu tô acostumado com o ambiente dentro do mercado financeiro, né? Fiquei durante 13 anos dentro do mercado financeiro, dentro de bancos, então acho que a maioria das conversas que eu tive sempre eram diretamente com a pessoa, por questões de sigilo bancário e tudo mais, então eu acho que agora a gente poder abordar esse assunto que para mim é a minha paixão, né? Eu uso ela dentro da minha vida, no meu dia a dia, com as minhas filhas principalmente, né? Então eu costumo dizer que a educação financeira para mim começa dentro de casa, né? Então se eu já testo com as minhas filhas e eu já vejo o jeito que elas lidam com o dinheiro delas, né? E como elas vão lidar no dia a dia, esse assunto para mim é muito gostoso de falar sobre ele. É gostoso. O que a gente gosta de falar é legal o que a gente gosta de falar. Cara, eu gostaria de te dar aqui um brindezinho do nosso podcast, tá? É frato. É feito com muito carinho, tá? Pelos nossos apoiadores aqui. Não digo que são patrocinadores, que são nossos apoiadores, nos ajuda a nós promover esse canal, colocar mais conteúdo no ar. E te agradecer por você ter vindo aqui. Fica uma lembrança dos nossos apoiadores aqui, feito com muito carinho. E enquanto você vai abrindo aí os brindezinhos, gostaria de pedir ajuda para a Letícia para nos ajudar a falar do nosso primeiro apoiador, que é a Fujikura. No podcast Pod Aves, estamos sempre em busca no que há de melhor para a avicultura, e a Fujikura é o exemplo perfeito. Quando o assunto é genética de codornas, a Fujikura se destaca como líder em inovação e qualidade. Com um melhoramento constante em genética, a Fujikura garante resultados superiores e uma produção de alta performance. Escolher a Fujikura é investir em qualidade, excelência e futuro para sua granja. Fujikura, a revolução genética que transforma a sua avicultura. Certo, então você que é avicultor e queira uma criação de codorna de qualidade, pessoal, tem que ser a Fujikura. Fujikura hoje é a genética número 1 no Brasil e América Latina, que tem tem uma qualidade e a melhor codorna aí para produção tanto de carne quanto para ovos, certo? Também nós podemos falar da Kilbra Equipamentos. Letícia, o que a gente pode falar da Kilbra Equipamentos? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Kilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Kilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Kilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então.
Você avicultor que queira expandir, iniciar com equipamento de qualidade, tecnologia, assim, ó, de ponta. Pessoal, é aqui o Equipamentos, tá? E também ali você vai falar um pouquinho da Prato Embalagens. Se você busca soluções para embalagens de ovos, nossas bandejas plásticas PET são a resposta, com resistência e altíssima qualidade. São feitas com 100% de material reciclado, garantindo proteção e sustentabilidade para seus produtos. Com a Frato, você não só protege, mas se destaca no mercado avícola, alinhando eficiência e responsabilidade. Frato Embalagens, excelência e cuidado com o planeta. Ok, então você aí que é produtor de ovos e queira uma bandeja, embalagem de qualidade, pessoal, é a Frato Embalagem, dúzia e meia dúzia de plástico 100% reciclado, certo? Agora, se você quiser colocar, né, acomodar os ovos em bandeja de polpa de 30 e 20 unidades, tô falando de quem? Da Librote Embalagens. Letícia, o que a gente pode falar da Librote Embalagem? No Pod Aves, a resistência e a proteção são essenciais para os produtos da avicultura. E a Librote Embalagens é a garantia de qualidade e segurança. Bandejas frágeis não são uma opção. Na avicultura, cada detalhe importa para o sucesso do seu negócio. A Librote Embalagens oferece resistência excepcional, segurança em cada etapa e confiança que sustenta sua produção. Estrutura reforçada para o transporte e manuseio, proteção completa contra quebras e perdas. Na avicultura, escolha Librote Embalagens e garanta a melhor solução para o seu negócio. Librote Embalagens, resistente, segura, confiável. Certo, então. Pessoal, mais uma questão também. Se você tem a produção de ovos e queira também a questão da classificação de ovos, pessoal, só pode ser quem? Smutec. Smutec hoje é a número 1 em questão de classificação de ovos. Letícia, o que a gente pode falar da Smutec? No Pod Aves, a automação do futuro tem nome: Smutec Avicultura. Apresentamos mais uma opção. A Smutec Avicultura revoluciona sua granja com tecnologia suave e precisa, oferecendo automação de alta performance e manuseio simplificado, mais agilidade e eficiência no seu dia a dia. Soluções inteligentes para embalar, classificar e transportar ovos com máxima precisão. Atendimento especializado e pós-venda impecável, pois a inovação de verdade não termina na compra. Ela acompanha você em cada etapa. Smutec Avicultura, tecnologia suave, simples, eficiente e precisa para a sua granja. Certo, então, nosso muito obrigado a todos os apoiadores. Nós vamos voltar aqui com o Alexandre. Alexandre, cara, tu conhece algum dos nossos patrocinadores aí? Praticamente todos. A Quilbra, ela é uma empresa que eu já ouvi falar sobre ela, né? Eu conheço, não tenho negócios com eles, mas eu já ouvi falar, sim. E praticamente todos, eles não são... Os caras não, são top, né, não cara? são diferentes, assim, ao meu ver. Mas eu particularmente, assim, eu tô muito feliz também de estar aqui, porque são marcas que dispensam comentários, né? Eu acho que Sim. tá dentro de um podcast, assim... Só enriquece mais, me deixa mais feliz de estar aqui. É verdade. Bom, vamos iniciar. Eu sempre gosto de iniciar o nosso bate-papo aqui conhecendo a pessoa. Porque eu sempre falo que atrás de um sucesso tem uma história. E essa história, cara, eu conheço, mas eu gostaria que você compartilhasse conosco e falasse, se desse um pouco das tuas credenciais, quem é o Alexandre profissional, Alexandre Portes. Quem é o Alexandre Portes profissional? Vamos lá, eu sou o Alexandre Portes, então. Comecei a trabalhar desde os 16, 15 anos de idade, né? Eu acho que a minha carreira toda começou dentro de uma lotérica, né? Que 16, 15 anos, foi menor aprendiz, menor estagiário, aprendiz, e estagiário, faz tudo. faz tudo, né? E dentro da lotérica foi onde eu acabei tendo as minhas primeiras experiências de um certo setor financeiro, né? Que trabalhava com caixa, fazia venda de bolões, aquelas coisas tudo, né? E eu, particularmente, sempre gostei de lidar com dinheiro, lidar com a matemática, lidar de como a gente faz dinheiro, né? Eu costumava sempre enxergar o poder daquele teu esforço que tu fazia e a recompensa que tu tinha no final do mês ou de alguma atividade em si que tu fazia. Então, a minha vida do setor empresarial começou aí, né? Então, trabalhei com CLT em uma lotérica
Depois de passar um tempo, trabalhei numa agência de estágio, que é o CIE, bem conhecida. Depois eu entrei nos mundos de bancos, né? Que aí foi onde eu simplesmente me encantei, me apaixonei. E eu costumo brincar que o bancário em si é uma cachaçinha, né? A gente, quando entra dentro do banco e a gente recebe os clientes, trata da vida deles, escuta as histórias deles, faz planejamento, pesa, mas ao mesmo tempo, quando a gente saía de férias e tal, a gente ficava com aquele gostinho de querer voltar, de querer estar lá dentro. Então, meu primeiro banco foi o Citibank, né? Que eu comecei lá quando eu tinha 19 anos, 19 para 20. Foi Só vou te pedir os bancos que... O Citi já saiu Não do posso Brasil. falar. Não, porque eles não estão nos apoiando aqui, né? desculpa. Não, mas é tranquilo porque dizer, poxa, daqui a pouco vai falar nomes que estão ainda no Brasil, que não estejam nos apoiando. Entendi. Isso também incentiva o pessoal que queira publicar aqui a sua marca, vir pro podcast nos ajudar, assim como a Fujikura, a Kilbra, a Frato. Então, vamos lá. Então, não precisa falar os nomes, mas vou começar num banco A. Isso. Quantos anos você então. trabalhou nesse banco? Ok, é o Citibank, ok, que eu também Isso. trabalhei, nós somos colegas, né? Cara, que banco maravilhoso aquele, Muito bom. cara. Eu diria que troca que saiu do Brasil, né, cara? foi uma escola para mim que hoje em dia é o que eu mais sinto falta. Porque E o Citi foi o primeiro banco que você começou a trabalhar? sim, foi o primeiro banco, eu comecei como estagiário. Eu lembro que tinha muito poucas agências aqui no Rio Grande do Sul, né? E eu brincava que, tipo assim, para te poder ser promovido, alguma coisa acontecer, meio que alguém tinha que morrer, né? Literalmente. Ah, é verdade, o pessoal era antigo, Não tinha né? vaga, não tinha vaga, e aí as cadeiras estavam sempre ocupadas e tudo mais. Mas, assim, com fé em Deus, tudo, Deus sempre me guiou certo e tudo mais, e aí eu acabei conseguindo crescer. Aí depois você foi para um outro banco, Banco Em B. função de uma fusão, né? Que na época o Citibank, ele, agora que eu já falei, eu vou repetir, né? Mas ele foi vendido, né? ok. Ele acabou enxergando que não era mais oportuno, enfim, os negócios no Brasil. Ele foi vendido por um outro banco, do E qual aí? esse outro banco que comprou nos absorveu, né? Então, acabou que eu mudei a bandeira, mas na prática, todo o mercado financeiro como um todo, tu faz a mesma coisa, Sim. né? Que é basicamente vender os mesmos produtos, né? Bater as metas absurdas lá que eles têm, né? Então acaba que a gente acaba fazendo as mesmas coisas, mas com uma outra bandeira, né? Tu não enlouqueceu lá trabalhando no banco? Cara, porque Então. as metas e questão de cobrança é absurdo, né? E isso de certa forma, não, porque como eu sempre tive muita paixão e eu sempre coloquei muita energia em tudo que eu fiz, não. Mas depois de um certo tempo, que eu teve essa migração para esse banco B, para o banco A, tu acaba caindo numa rotina que te cansa, né? E eu acabei ficando muito tempo dentro de uma mesma agência, no mesmo local e meio que com as mesmas pessoas. E aí, nesse mercado financeiro, como é tudo muito parecido, de certa forma, eu recebi uma outra proposta de um outro banco. Vamos botar um banco C. Ok. E aí, esse banco C que eu optei em ir, esse aí, por mais que sim, é as vendas dos mesmos produtos, é as mesmas ideias, mas as pessoas eram diferentes. E é aí que é onde que entra a principal dificuldade que eu tive dentro desse mercado financeiro, porque quando eu digo que as pessoas são diferentes, eu lido com uma situação que é o dinheiro, né? Tá. Que é o dinheiro das pessoas. Mas a forma como um banco X, ou um banco Y, ou um banco A, ou um banco B trabalha, ela é diferente. Então, nesse último banco que eu trabalhei, eu acabava tendo algumas pressões e algumas ideologias que eram impostas a mim de metas, de coisas que eu não acreditava, sabe? Não comprou a ideia do banco. Na verdade, sabe o que é aquela coisa assim, ó, tu vender uma geladeira para um pinguim uma vez, tu consegue, mas tu vender
2 geladeiras para o mesmo pinguim, 3 geladeiras, 4 geladeiras, e sempre ficar batendo na mesma tecla para o mesmo pinguim e achando que tu vai vender sempre o mesmo produto por relacionamento. E os bancos fazem isso? Então, fazem. Como assim? Tá, Vamos lá. Me conta mais, eu quero saber os podres dos bancos. O banco, ele só é rico porque ele usa o teu dinheiro. Sim, ok. Tá? E se tu tiver noção de que é tu que sustenta o banco e que o dinheiro que está dentro do banco é teu e não do banco, tu inverte esse jogo. Como assim? O que eu tô querendo te dizer? Hoje, quando tu chega num banco, tu recebeu um valor, tu recebeu 100 mil, tu recebeu 200 mil da venda de uma casa, do teu trabalho, da tua atividade profissional. Okay. Tu que tem o dinheiro. Então, quando tu chega no banco, tu não tem que chegar perguntando onde colocar. Tu tem que ouvir as propostas que ele tem e, principalmente, tentar tirar o viés da meta que ele tem a atingir. O que eu estou querendo te dizer com isso? Na maioria das vezes, os bancos eles são cobrados por receita. Receita é algo que vem através do teu dinheiro. Então, tem alguns determinados produtos dentro do banco que remuneram um pouco mais. Remunera então, quem mais? Quem? O banco ou o cliente? O banco. Na maioria das vezes é o banco que ganha em cima de taxas de administração, em cima de taxa de custódia, em cima de vários outros produtos, né? COIs, né? Então tem uma série de produtos que tu recebe a receita no que entra o valor. Então, muitas vezes, algumas pessoas dentro dos mercados financeiros fazem carteiras mirabolantes, às vezes dizem que estão diversificando o recurso dos clientes e, na prática, estão colocando mais ou menos as mesmas famílias. O que eu quero te dizer com família? Eu lembro que dentro do banco, eu sempre fazia umas carteiras assim, um produto pré-fixado, um produto pós-fixado, um produto de longo prazo, uma reserva de emergência. Tá, você sabe que você tá falando aqui pro pessoal que não conhece linguagem bancária. Tu vai ter que dar exemplos, assim, tipo assim, tá, tu coloca lá... Vamos lá, eu botava um CDB, né, tá, que é um CDB... certificado de depósito bancário. Tá, um tipo de papel. É um tipo de produto papel financeiro. Vamos falar assim. Aí depois botava num papel B. Botava um outro papel B de mais longo prazo. Ok. Né? Então, digamos assim, um produto, um fundo multimercado que a tendência no longo prazo é que ele possa render mais, né? Porque ele tem outras estratégias. Às vezes colocava numa previdência. Dentro da previdência, existem uma série de fundos. Se eu coloquei num fundo longo prazo para uma determinada ideia, eu dentro da previdência também entendia alguma outra ideia de produto de família para colocar. Porque não adianta eu colocar um fundo A aqui e colocar dentro da previdência, que é uma outra família, esse mesmo fundo A. Entendi. Eles meio que vão estar se conversando. E, na prática, o que eu via muito assim dentro do mercado financeiro é que, depois de feito aquela orientação com o cliente, ele ia embora e ele caía meio que numa fila, meio que num limbo. O que eu quero te dizer? Como assim? Limbo? Às vezes, quando eu montava algumas carteiras de longo prazo, eu falava assim para o cliente, a gente tem que sempre revisitar a carteira, a gente sempre tem que ver ela. Mas se não partisse do cliente me procurar, dificilmente eu conseguia ligar para ele e falar assim, olha só, volta aqui porque eu quero rever a tua carteira. Por quê? Porque as demandas dentro do banco eram muito grandes. A gente dentro do banco, a gente trabalha com um número de clientes, eu diria até exagerado. Porque nós somos uma pessoa. Vou dar um exemplo. No último banco que eu trabalhei, a minha carteira era de 890 clientes. A gente tem 20 dias úteis dentro do mês. Pensa que cada conversa que eu fazia de orientação do segmento financeiro levava em torno de 1 hora, 2 horas. Só fazer um cálculo, né? Não vai conseguir nunca rodar carteira todo mês. Né? Fica comigo, que o Alexandre tá mencionando todos os podres do banco. Você tem dinheiro no banco, cuidado
com o seu gerente. Cara, tô vendo que você é um crítico aos bancos, né? Isso é bom, É. cara. Isso é bom ser crítico ao banco. Mas aí conta a história que eu tô gostando. Tô gostando. Continua. Tá, daí o gerente vai lá e aí a tua carteira nunca vai conseguir rodar. E daí? Na verdade, e aí o que a gente acaba fazendo? A gente acaba entrando numa rotina e a gente meio que acaba fazendo um serviço de robô, porque a gente acaba trabalhando mais sobre demanda, né? Então, eu passei por todos os episódios de pandemia, de crise, de enchente, de tudo que tu pode imaginar. Vivenciei uma taxa Selic a 2%, vivei uma taxa Selic a 14%, envolvi mensalão. E o que acontece? Acabava que as pessoas ouviam fora e aí acabavam trazendo todas as angústias delas para dentro de mim. E o que eu quero dizer para dentro do banco? Eu não conseguia dar conta de ligar para eles e dar previsibilidade. E isso era uma das coisas que dentro do mercado financeiro eu sempre me incomodou. O que é o sempre me incomodar? Eu sempre sonhei em poder cuidar da senhora, sei lá, Betinha. Dona Maria. E dizer assim, Dona Maria, a senhora trabalhou durante 60 anos, né? Que coisa boa. O que a senhora acha desse dinheirinho que a senhora juntou a vida inteira e eu cuidar dele e tu saber exatamente quanto que tu vai ganhar daqui a 1 ano? Ou quanto que tu vai ganhar daqui a 2 anos? Ou quanto que tu vai ganhar daqui a 6 meses? Eu sempre quis ter 100% daquilo que eu tô falando para o cliente. E isso dentro do banco eu nunca consegui. Porque existem várias variáveis dentro do banco. O que eu quero te dizer, várias variáveis? Dentro do banco, e agora eu estou falando um pouco mais sobre as questões de investimento, tá? Existe a taxa básica de juros, que é a Selic, né? Que ela é fixa, porém, ela é variável, né? Por que ela é variável? Porque o governo, ele, enfim, o cupom e todos os órgãos, enfim, eles volta e meia têm reuniões a cada 2 meses, enfim, e eles definem como que vai ser essa taxa básica de juros. Então, aquele cliente lá que eu montei uma carteira de longo prazo para 1 ano, ano passado, por exemplo, tinha todo um viés de que a taxa de juros ia diminuir lá pelas tantas. Alguns clientes que tu falou no primeiro semestre posicionou num pré-fixado a, sei lá, 10%. Hoje, eles estão se dando mal. O que é o se dar mal? A taxa de juros está em 13,25, né? Mas então tu tá me dizendo o seguinte, tá? Agora eu tô pensando aqui, a pessoa que tem um dinheirinho, coloca lá no banco, e o seu ponto crítico é muito bom, tá? Coloca um dinheirinho, então ele faz uma previsibilidade com o seu gerente, você tá me dizendo que o gerente ele induz a colocar nos produtos do banco e não no que é melhor para ele. Na maioria das vezes. Tá. E aí ele foi lá e colocou em cima de uma taxa lá vamos falar que agora tá em 13,5%? Vamos falar, agora tá em 13%. Só que daqui a algum tempo, se mudar, aquele cliente que fez aquela previsibilidade não serve mais, é isso? Ele tem que recalcular a carteira. Na verdade, o correto seria, né? Mas vamos voltar ali. Como que eu consigo voltar a falar com aquele cliente se eu tenho 800 clientes dentro da minha base? Essa é uma crítica que você está fazendo aos bancos. Exatamente, porque o que acontece? Mas como é que o cliente vai saber quantos clientes tem na carteira? O que eu estou fazendo? Na verdade, essa crítica ela vai até mais dentro da gente e é aí que envolve a educação financeira. Tá? O que eu quero te dizer assim, ó, a gente não pode aceitar o básico. O que é o aceitar o básico? Eu não posso aceitar que depois de uma reunião que eu tive com o cliente, que eu disse para ele que daqui a 1 ano ele ia ganhar tanto, eu não posso esperar 1 ano para chegar àquele resultado que eu prometi para ele. Eu preciso, ao longo desse tempo, ir cobrando ele frequentemente. O que é eu cobrar ele? Mandar uma mensagem, olha só, tu disse que a gente talvez ia ganhar 10% e agora a gente chegou, eu não tô nem a 5% e já passou 6 meses. Tá, mas você fala assim, cobrar ele. Ele quem? É o cliente deve cobrar o gerente? O cliente tem que cobrar o gerente porque o dinheiro é teu e não é do banco. Tá, mas Alexandre, com todo respeito, assim, o pessoal aqui, e eu sempre me coloco no lugar do avicultor. O avicultor fala o seguinte, cara, eu não tenho tempo para ficar olhando o banco, entendeu? Porque assim, pô, gerir uma granja é muito tipo assim, cara, o cara não vai ter tempo. Tipo assim,
é ovos, é classificação, é carregar a galinha, é nutrição. Cara, ele não vai ter tempo para poder ficar olhando o dinheiro dele. Ele quer ter o quê? Uma pessoa que ele confie, um gerente que ele confie, e aquela carteira dele que possa gerir o melhor possível. Agora, se o cliente, imagina se o granjeiro vai pegar, desviar a atenção dele da produção dele para poder cuidar do banco. Ele não vai fazer, Alexandre. Perfeito. Por isso que normalmente ele cai na lábia do gerente. Por isso que quando eu falo que quem se torna dono do teu dinheiro é o banco. Por quê? Eu não estou justificando ele. Mas o que acontece? Esse é um perfil de pessoa que na maior parte do tempo coloca o quê? Seu dinheiro numa poupança, coloca seu dinheiro numa letra do tesouro básica, simples, que tenha fácil liquidez. E isso é se contentar com o simples. Eu não estou dizendo que a culpa é dele, mas o que eu quero dizer é que assim, foi tão difícil de tu gerar esse dinheiro que tu tem que parar pelo menos um tempo da tua vida, ou um tempo do teu mês, porque assim, tu teve uma conversa com o gerente lá te prometeu e disse que ia te entregar X resultado daqui a 6 meses. Tu precisa, ao longo desses 6 meses, um olhar crítico, uma vez no mês, abrir o teu aplicativo do banco, ou abrir alguma coisa, e olhar e ver se aquilo que ele te falou tá sendo conforme o combinado. Eu vou te interromper e vou dizer o seguinte, tu tá falando aqui agora, tem certeza que tem avicultor, tá falando no outro lado da telinha. É porque tu não tá aqui na granja ver o que eu tô resolvendo de pepino aqui dentro pra te dizer o quanto que eu tenho que parar pra ver o teu trabalho tem que fazer aí o gerente. Entendeu? Na verdade... Porque assim, tem um monte de gente falando isso pra ti agora ali naquela telinha, tem um monte de gente falando isso pra ti. Essa é uma ideia... Tu tá aqui pra me dar a solução pra isso, Alexandre. A solução, basicamente, que eu tenho é assim, a gente tem que se inconformar com o básico ou com o mínimo. A gente não pode aceitar um dinheiro na poupança, por exemplo. Ok. Então, o que eu quero te dizer assim, o dinheiro na poupança? A poupança hoje, tu sabe quanto que tu ganha. É 0,5%, se a taxa de juros estiver acima de 8,5% no ano. Tá. Hoje, existem outras modalidades de como que tu lida com o teu dinheiro. Como tá, aí tem aquelas letras de câmbio, tem um monte de coisa, mas aquilo ali tem risco, Alexandre, aquilo ali tem, ficar travado o dinheiro, aquilo ali, eu vou querer o dinheiro para amanhã, porque eu tenho que comprar milho, tenho que comprar soja, não vou ter, porque o gerente vai me dizer que daqui D mais 5 dias vai demorar muito para cair o dinheiro na minha conta, que o dinheiro que é meu, e aí, o que eu faço? Então, existe uma coisa que agora eu vou puxar um pouco... Vou te apertar aqui, cara. Eu tô trazendo um pouco agora pro meu dia a dia, o que eu tô fazendo, tá? Então, ano passado, eu acabei optando por sair do banco, do mundo bancário. Então, o que isso é legal, tá? Durante esses 15 anos que eu fiquei dentro do mercado financeiro, eu sempre quis olhar lá para Dona Maria e falar assim, Dona Maria, se a senhora juntou 300 mil reais durante toda a sua vida, se a senhora botar na poupança, a senhora vai ganhar 1.500 por mês. Que é 0,5%, tá? Eu não vou falar de taxas, tá? Mas eu vou jogar uma taxa aqui. Digamos que seja mais ou menos 1% ao mês. Tá? Existem muitas viúvas do 1%, que depois quando a taxa cai menos de 12%, o pessoal... A Selic 10%, por exemplo, o pessoal... Não, mas eu quero ganhar 1% ao mês. E isso é difícil com a economia baixa. Agora, com esse tipo de investimento... Na verdade, é difícil desde que... Se tu tá no mercado financeiro. Se tu busca outras propostas, talvez não. Por quê? Porque daí a negociação ela é diferente. É direto com a empresa. Mas por que tu acha que os bancos... Tipo assim, agora, por isso que é legal o podcast, que o podcast é opinião, tá? E a opinião é bacana. Eu gostei quando você foi crítico aos bancos, e eu quero entrar um pouquinho mais nesse ponto. Por que você acha... Você como bancário, aí você saiu do banco para poder ir para um outro tipo de gestão financeira, vamos falar assim. Por que você acha que o banco ele é tão incisivo nisso, sendo que ele está perdendo mercado para outros tipos de investimento? Na verdade, o banco ele nunca vai perder. Tá? Isso aí é fato. Principalmente esses players que tem hoje. Tá? O banco nunca vai perder. Por quê? Porque a gente vem de uma mentalidade antiga. Sabe? Como assim? Tu não guarda dinheiro debaixo do colchão. Ninguém guarda. Ninguém... Depende. Mas na maioria das vezes a gente não guarda. Por quê? Porque a gente ouviu
em vários outros lugares que se tu botar embaixo do colchão, tu vai perder para inflação, tu vai perder poder de compra, tu vai perder uma série de coisas que os teus 10 reais de hoje é totalmente diferente dos 10 reais de muito tempo atrás. O banco, ele pegando essa expertise, ele criou na nossa mentalidade que assim, coloque seu dinheiro comigo, que pelo menos tu vai ganhar acima da inflação, sabe? E assim... Mas isso é mentira, né? Porque a inflação, tipo assim, ó, uma coisa, por exemplo, vamos falar, agora o ovo tá nas alturas, o café tá nas alturas. Só que daí a inflação é feita em cima de um cesto. Só que, por exemplo, assim, ó, se caso um produto do cesto estiver disparando, eles vão lá e tiram aquele produto. Só que tu aceita dentro do banco. Vamos lá. Vamos voltar ao exemplo que tu disse dos grandes produtores que tu tem. Tu disse que ele não tem tempo, né? Não tem. E aí o que ele faz? Ele bota o dinheiro que ele demorou tanto tempo para juntar na poupança. E ele ganha 0,5%. Tu viu quanto é que foi a inflação nesses últimos tempos? Quanto que foi a inflação do café? Então, é isso que eu quero te dizer, assim, ó. A gente não pode aceitar o mínimo. A gente não pode aceitar que um gerente ou que um assessor de investimento ou de alguém que ele não cumpra o combinado. É isso que eu quero te dizer, assim, tipo... ganhar acima da inflação aquele dinheiro que tu acumulou é um mínimo. É um mínimo. Sim. Tipo assim, se tu for pegar a tua carteira e olhar ano passado, se o teu ganho líquido, eu não tô falando porque, assim, às vezes os bancos tu olha assim, não, mas eu ganhei, sei lá, 10% ano passado. Tem imposto de renda aí. Imposto de renda é sempre que tu resgata. E pode botar uma média de 20% aí. Então, tu não pode aceitar isso. Sabe? Tu tem que aceitar, tu tem que exigir que ele te dê algo melhor do que isso. Então, o que eu quero dizer é que, assim, tu só acreditar que o banco tá fazendo um bom trabalho em cima do teu dinheiro, porque tu abriu a conta porque o banco fica na esquina da tua casa, e aí é mais perto, porque daí tu não tem tanto trabalho, isso é o mínimo, gente. Isso é o mínimo. E, assim, uma das coisas que eu tenho um pouco... crítica em relação ao banco. O banco é fundamental. Eu acho que o que o banco fez, mas é que assim, a gente não pode emprestar o dinheiro, investir o dinheiro, ganhar 0,5%, ganhar 1% chorando quando muito. E aí quando tu vai pedir emprestado, se tu não dá garantia, o banco está usando esse mesmo teu dinheiro a taxa de 4%, a taxa de 5%, a taxa de 3%, a taxa de 6%. Quando empresta. E tu tá entendendo? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o dinheiro da Dona Maria, né? Que, enfim, confia lá no banco, e ela está emprestando para o seu Joaquim a 4%. Então é muito fácil eu te dar 0,5% aqui na poupança, é muito fácil eu te dar quase perto de 1%, já que eu empresto a 5%, a 6%. Eu tenho uma frase que eu costumava brincar que, assim, para mim, banco é um agiota legalizado. É verdade. É verdade. Porque assim, é inacreditável. E eu não estou falando assim, eu acho que o banco ele tem um papel fundamental na educação financeira da gente tirar o dinheiro debaixo do colchão, da gente colocar, confiar, né? Mas a gente precisa agora dar mais um passo, tá? Vou dar um exemplo. As corretoras que vieram para dentro do mercado... Nome X, ou Y, isso, ou Z. Enfim, as corretoras, elas meio que fizeram uma ruptura dentro dos bancos, tá? Essas novas corretoras. Todas elas. Eu costumo dizer assim, ó, eu sou apaixonado por empresas que vêm com uma certa ruptura em algum tipo de segmento, tá? Vou correlacionar, assim, ó, por exemplo, os taxistas. Os taxistas tinham lá a sua vida normal de táxi. As empresas de aplicativo que vieram fizeram uma ruptura. Sim. Ou seja, os taxistas tiveram que sair da sua zona de conforto e estudar mais, comprar carros melhores, blá, blá, blá. Tirar blá. os motoristas que eles contratavam. Exatamente. As corretoras vieram para tirar da zona de conforto os bancos.
né? Então, quando eu fui mais novo, o meu sonho de carreira era entrar dentro de um banco e fazer minha carreira dentro do banco. Hoje, se tu perguntar para um jovem, a maioria deles não é fazer carreira dentro de banco. Eles já vêm com uma ideia de ir para dentro de assessoria, de ser especialista, já falar de investimentos, já falar de para dentro de corretoras. Então, quando as corretoras vieram, elas meio que tiraram da zona de conforto os bancos, tanto que a maioria dos bancos hoje, quando tu vai olhar, eles têm um design parecido com algumas corretoras, né? Por quê? Porque eles tiveram que sair dessa zona de conforto. E o que eu estou fazendo hoje em dia de certa forma, também é isso, sabe? É trazer com que as pessoas não confiem só nisso, sabe? É fazer com que as pessoas consigam entender que tem muitas outras coisas melhores ou mais Diferentes. seguras, diferentes, que tu pode diversificar os teus recursos. Tá, sabe? mas aí, Alexandre, tipo assim, ó, a minha crítica é que as pessoas hoje, quando a gente fala educação financeira, tem pessoas que ainda confundem pessoa jurídica de pessoa física, entendeu? Então, como que eu posso fazer isso dentro de uma empresa? Ou como que eu posso orientar aquele granjeiro que está começando a automatizar, que está começando a ser profissional? Como que eu faço, ou o que eu digo para ele de forma clara, a fim de ele melhorar mais o seu dinheirinho que ganha? O que eu costumo dizer assim, ó, eu sou um defensor de empresas, tá? Eu sou apaixonado por empresas, tá? Eu acredito que tu investir, criar, abrir uma empresa, isso é o que impulsiona o país, tá? Na maioria das vezes, essas empresas, ou os granjeiros, ou as pessoas que lidam no segmento do agro, eles têm uma pessoa física por trás e eles têm uma base familiar que eles têm que cuidar, né? Sim. Então, o que a maioria das vezes tu tem que fazer é um comparativo, tá? Vamos lá. Se eu investir em tal máquina, sei lá, 100 mil reais, esses 100 mil reais, ele vai me trazer um retorno garantido, sabe? E sem risco, maior do que uma taxa que o banco vai me oferecer? Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na balança, tá? O que eu quero te dizer com isso? Assim, ó, eu vou investir 100 mil reais numa máquina. Essa máquina vai me render 20 mil por ano. Investe na máquina, porque isso é 20%. Né? Agora, eu vou colocar 100 mil nessa máquina. Bah, talvez ela vai me dar prejuízo, talvez ela vai me dar um problema, talvez ela vai... Se tu começar a vir com talvez, não investe. Não investe porque daí tu vai ter essa insegurança e tu vai ter outras opções melhores. Se tu só procurar o banco, a corretora, é mais do mesmo. Então, tu tem que entender que tem outras coisas por trás disso. A minha família, toda a minha base, estrutura, tudo, eles são de Lajeado, Estrela, Bom Retiro, tudo do interior. Uhum. E todos eles têm a sua atividade rural familiar, né? Todos eles produzem, todos eles fazem as coisinhas, mas eles não fazem assim com fins de vender e tudo mais. É tudo para consumo. Quando eu falo para eles sobre o que eu estou trabalhando, eles se encantam de um jeito porque eles falam assim, ó, pô, eu já faço isso aqui, sabe? A gente precisa comer todos os dias. A gente já entende a atividade aqui rural. Bom, como seria bom eu poder, aquele dinheirinho que eu acumulei durante tanto tempo, eu poder colocar nisso, sabe? Colocar em algo diferente. Mas porque no meu caso, eu tô trabalhando com milho, com soja, com café. Sim. Então, Sim, tu entende que, sim, tipo sim. assim, quando tu fala com alguém que é do segmento do agro, para ele sabe que os bois, que os bichos, que os frangos, que eles precisam se alimentar, Sim. né? Enfim. Mas tem uma coisa aqui que eu vou até te pedir desculpa, mas assim, ó, vamos lá. Você falou o seguinte: a questão, se eu penso em comprar um equipamento e ele vai me retornar, eu compro equipamento. Se eu penso, olha, se ficar em dúvida, aí eu vou para uma aplicação financeira. Mas isso está linkado diretamente à perspectiva de governo. Aí eu te pergunto o seguinte, tá? E agora nós temos ali, né,
hoje no Brasil está muito, né, polarizado, né? Lado A e lado B, né? Direita e esquerda, extrema direita, extrema esquerda. Mas para a questão cara, e fica à vontade, é questão de opinião. Para uma pro granjeiro, tá? Pro avicultor, para ele, na tua opinião, é melhor um governo de direita ou um governo de esquerda? É opinião. Eu acredito, tá, que um governo de esquerda, ele tem por característica ser mais expansionista. O que significa isso? Ele gosta de despejar dinheiro, sabe? Uhum. Eu não consigo te falar propriamente dentro da atividade rural porque eu não sou produtor. Ok. Né? Eu dou acesso às pessoas a essa atividade rural. Eu acredito que um governo de direita, ele protege mais, sabe? Ele é um pouco mais conservador, né? Tanto que agora a gente viveu recentemente uma transição de um governo para o outro, né? Uhum. E que todos os dados estatísticos, tu já vê que deu uma virada. Eu não estou falando da pessoa X, eu estou falando de uma pessoa Y. Tá falando de da estruturas de características de cada governo, okay. sabe? Eu acho que para o Brasil, todos os anos assim que a gente teve governos mais pró de direita, foram mais benéficos para essas questões de atividade rural. Ok. Né? Só que assim, a atividade rural no Brasil, ela se manda tanto, a tal ponto, que às vezes a atividade política não impacta tanto. O que eu quero te dizer assim? Vamos lá. Teve perda de safra de não sei mais o que, não sei mais o que. Joia, teve. Mas às vezes tu consegue ir para um outro lado, tu consegue ir para um outro terreno. Enfim, eu nunca trabalhei no setor do agro diretamente na colheita, tá? Uhum. Então, por isso que eu faço a correlação com o que tu me perguntou antes, assim, de tipo assim, pô, mas vou investir na máquina ou vou colocar o meu dinheiro com o Alexandre? Se o teu ganho for maior do que o meu, daqui a pouco tu tem que colocar na balança o que mais vai te valer para isso. Sim. Tá, mas eu não consegui entender. Vamos lá, vamos de novo. Vamos lá. Eu quero que tu responda a pergunta. Não. Os governos? Os governos. Tipo assim, vamos lá. No agro em geral. Poxa, você tá no setor financeiro. Eu penso assim, você tá no setor financeiro, tá? E ali hoje eu não tô no setor financeiro, mas trabalhei. Trabalha com dinheiro. Trabalha com dinheiro. Sim. Tá, ok. Digamos então que você tá no setor ali onde lida com os valores. A questão, quando tem um governo de esquerda, é assim. Eu não estou dizendo mal de A ou dizendo mal de B. Eu quero saber o seguinte: na tua concepção, no teu achômetro, e é questão sentimento. Sim. Sempre um governo, se prevalece para o agro, é melhor o governo de esquerda ou melhor o governo de direita? Na minha visão, eu acredito que um governo de direita ele é mais a favor do agro. Mais a favor do agro. Isso. E aí, o que o avicultor, vou falar avicultor, toda vez que eu falo avicultor pode traduzir para produtor rural. O que o produtor rural ele pode fazer, tipo assim, além de proteger, como que ele protege o dinheiro dele? É colocando no banco, teoricamente, você dizendo. Ok, mas como que ele pode fazer, e aí que eu quero entrar na educação financeira mais a fundo, como que ele pode, por exemplo, se organizar para poder proteger, ou seja, antes de colocar no banco, ele precisa acumular esse recurso. E nós não temos hoje, Alexandre, no Brasil, uma educação financeira. Que é o que eu estou tentando trazer aqui. Eu acho que eu entendi. Vamos lá. Não necessariamente. Existem várias formas de fazer alavancagem financeira. De novo, vamos voltar lá no assunto. Quem manda no dinheiro dentro do banco é tu. Okay. Então, tu consegue usar o teu dinheiro a teu favor. Vamos lá, de novo. Ao invés de tu usar o teu dinheiro para comprar uma determinada máquina, por que tu não para pensar e faz o seguinte? Bom, o Alexandre me disse que ele consegue me oportunizar uma taxa de 3x. Se tu chegar no banco e pedir um dinheiro e esse banco ele te fala assim, ó, eu te empresto a 1x, tu pega esse dinheiro, aplica comigo ou coloca o dinheiro comigo. O que eu te dou de rendimento praticamente paga esse dinheiro que tu pegou dentro de um banco ou dentro de alguma instituição. Isso se chama
alavancagem. Então, tu não tá usando o teu dinheiro, na verdade, tu tá usando o teu dinheiro a teu favor, e ao mesmo tempo tu tá pegando um dinheiro barato. Eu costumo brincar que dinheiro barato se pega, não pensa. Pega. Porque, assim, dinheiro barato, e isso o governo, direita, esquerda, ele facilita muitas vezes, né? Tem vários programas de financiamento e tudo mais. Então, assim, esses dinheiro, tu nem pensa. Se a taxa de juros, vamos lá, é menor do que 1% do que tu vai pagar mês, pega e deixa dentro do teu fluxo, deixa dentro do teu caixa para girar. O que é um dinheiro barato? Vamos para a prática. Vamos lá. Todo o dinheiro que tu paga menos do que 1% mês é barato. Tá, mas aí, porque existe uma coisa chamada custo efetivo total. Sim. Você está dizendo que mesmo que o custo efetivo total seja abaixo de 1%. É que eu consigo te oportunizar algo muito melhor do que isso. Eu não posso te dizer taxas específicas, porque cada contrato é analisado, cada caso é um caso. Mas hoje, tu ter um dinheiro ou próximo de 1% ou até 1% é um dinheiro muito barato. Então, pega. Eu costumo brincar assim, pega. E eu vou te dar um outro exemplo, tá? Que assim, crédito imobiliário, tá? Hoje, as taxas de juros de crédito imobiliário, por mais que a taxa de juros está alta, tudo, ela é o dinheiro mais barato que existe dentro do mercado financeiro. Então, assim, por que tu vai comprar um imóvel à vista, que tu vai simplesmente imobilizar todo o teu capital, sendo que a taxa hoje, vamos pegar assim, eu fiz uma simulação há pouco tempo, estava em torno de 10,5 ou custo efetivo total 11,50. Ok. Tá? Para que tu vai usar o teu dinheiro para comprar um imóvel, sendo que esse dinheiro tu não paga nem 12% no ano? Então, o que tu faz? Tu me chama. Ok. Brincadeira, mas assim, tu procura um meio do qual eu vou te rentabilizar, ou eu vou te proteger, ou eu vou te dar uma previsibilidade de uma taxa maior do que isso. Entendi. Então, tu vai utilizar o dinheiro do crédito imobiliário para aumentar o teu patrimônio, para realizar sonhos, para crescer, e quem vai pagar isso é a tua atividade profissional. É profissional, é o dinheiro que tu juntou a vida inteira, né? Que daqui a pouco tu tá dando mais valor ao teu dinheiro, entendeu? Porque tu concorda comigo que se daqui a pouco eu tô te dando, sei lá, 15, 20, é maior do que 11, entende? Então ele por si só paga. Então, esse é o exemplo assim que eu quero trazer, que a gente tem que fazer com que os bancos trabalhem para nós. A gente tem que inverter esse jogo. A gente tem que fazer com que quando a gente tem o dinheiro, é a gente que tem o poder. Mas o banco não permite isso. Porque, Alexandre, porque o banco não permite. Eu vou lá e o banco me enrola. Aí tem um gerente que lá me passa a perna. Se tu se fazer de coitadinho no sentido assim, eu não sei, talvez muita gente já passou por isso, tá? Tu nunca é lembrado dentro do banco. Não. Tá? Tu tá lá, tu é um CPF. Ok. Tá? Aí tu vendeu um carro, tu vendeu uma máquina. Tá. Aí entrou um dinheiro na tua conta. O gerente vai me ligar. Já, por quê? O gerente vai me ligar. Por quê? Tá, e eu vou te dizer uma coisa, que agora eu não tô mais dentro do mundo. Lá, eu trabalhei em alguns bancos, tinha um banco que a gente chamava de cofrinho. Como assim? Abria um cofrinho na tela, assim. Aí eu clicava, eram os depósitos que tinham entrado na conta dos clientes. Era aqueles que eu já ligava. E aí eu já ligava com a proposta pronta. Olha só, entrou um dinheiro e tal. Só que tu podia me dar mais essa informação do banco aí, né? Porque eu tô gostando. O pessoal aqui, você que tá ligado aí, ó, viu que os bancos fazem com você? Seu dinheiro. Aí isso. Entrava o dinheiro lá no mesmo aí dia, tu já metia eles vão estar loucos pra aplicar. Tá, mas... Porque é boi lerdo. Mas isso pode, Arnaldo. Boi lerdo. Boi lerdo bebe água suja. Então eu lembro que a gente, no que entrava o dinheiro, nós gerentes, a gente já meio que corria para falar com o cara. Porque quanto antes ele aplicasse com a gente, quanto antes ele fazia render dentro do banco, ótimo, ganhei.
E aí entrava naquele limbo que eu te expliquei antes, só vou voltar a falar contigo daqui a um ano, porque tu tá preocupado com a tua atividade. Entendi. Então, de novo, quando tu tiver o dinheiro, é tu que tem o poder. Faz dele, usa ele a teu favor e não inverte isso. Quando tu vendeu uma máquina, quando tu vendeu um imóvel, quando tu vendeu um carro, não pensa assim, tipo, não, eu vendi esse porque eu já vou comprar outro. Calma, tá? Procura conversar, procura entender, procura ter esse olhar crítico, sabe? Talvez aplicar e pegar o dinheiro do próprio banco. Entendeu? É isso, sabe? Tipo, ao invés de só aplicar, questiona o gerente ou questiona a pessoa. Olha só, entrou esse dinheiro aí, tudo bem, tu quer aplicar. Mas e se eu usasse esse meu dinheiro como garantia? Quanto que seria a taxa de um empréstimo desse mesmo valor? Sim, porque Só pra teoricamente aí o banco também vai ter que fazer uma taxa lá de 0,5%. Mas é isso que eu tô te dizendo. Quando tu me perguntou sobre educação financeira, é isso. A gente tem que ter esse olhar crítico. Agora você tá me ajudando no podcast. É isso aí, agora tem que ajudar. É isso, essa visão, essa é a opinião que eu queria. Tá, e o que mais que os bancos fazem quando tu tava lá, que era meio arbitrário, assim, que eles fazem pegadinha, assim? Tu lembra mais alguma coisa, assim? Na verdade não é pegadinha, é isso. Porque assim, eles são ligeiros, né? São uns ratos, É que a gente trabalha... Tô dizendo rato de ficar O banco trabalha... Daí eu vou te dar um outro exemplo, tá? Crédito imobiliário, tá? Por que a taxa de crédito imobiliário, taxa de crédito de carro são mais baratas do que as outras? Porque tu tem um bem. Sim. Tu tem um bem ali que qualquer coisa o banco vai lá e te toma, né? Só que tu já viu algum balanço de algum banco declarar no seu balanço ativos imobilizados de terreno, de casa? Não, porque o interesse do banco é o teu dinheiro. Não é o bem. Claro que não. Ele tá cagando pro bem. Exatamente. Então, o que ele faz? Ele te toma de volta o bem, se tu não paga, né? E passado 90 dias é a regra e tal, daí o banco consegue levar leilão e por aí vai, ele te toma o bem, mas ele só repassa. Porque não é de interesse do banco ter o bem. Então, de novo, vamos lá. Quando tu tem o dinheiro, tá? Faz dele trabalhar para ti. Faz uso bem dele. Então, assim, toda vez que tu vender um carro, vender uma máquina, teve o recebimento de uma colheita maravilhosa, teve alguma coisa, o fluxo de caixa, ele tem que ser cuidado assim, ó. Esse sim, absolutamente todos os dias. E tu tem que olhar para ele com um olhar crítico. Então, tu não pode aceitar o mínimo. Tu não pode aceitar só uma conversa lá que uma pessoa te disse. Tu tem que inverter o jogo. Mas como que eu sou agricultor? Como é que eu vou falar isso? Fala isso. Olha só, eu recebi, sei lá, 100 mil reais. Se tu me emprestar 50 mil, quanto que é a taxa? Aí ele vai te dizer, sei lá, a taxa é de 2%. Não. Sei lá, tô chutando, tá? Não, vou dizer não. Vou dizer não, porque eu ouvi no podcast do Adriano lá que ele tem que ser menos de 1%. Não, mas custo efetivo total, pessoal. Mas tu concorda que 10% sobre 50 é bem menos do que 10% sobre 100, né? Lógico. Então, tu tá fazendo o dinheiro trabalhar para ti. Entendi. Então, tu aplica 100. Quanto que tu me garantiu que vai me dar de investimento? 10%? Então, tá. Então, eu vou voltar aqui, tu vai me dar. Quanto que eu vou pagar aqui? Que seja uma taxa um pouquinho maior, mas como o valor é menor, tu faz o tempo trabalhar o dinheiro a teu favor. Tá, mas aí o gerente vai querer me empurrar aquele segurinho, né? Aquele então. segurinho, aquela capitalizaçãozinha. O que é isso? Aí tu vai olhar para ele quando ele quiser fazer essas vendinha casada, né? Aquelas vendinha casada. E aí tu vai olhar para ele e vai dizer assim, ó, mas olha só, o dinheiro já não tá aí? Tu quer vender esse... E tu pode ter certeza. E agora eu tô te falando de alguém que estava muito tempo lá dentro do setor financeiro. Ele tá mais louco para vender um empréstimo do que esses outros produtinhos. Então tu não precisa... se tu simplesmente pegar um empréstimo com garantia, tu tá dando tudo que o banco mais quer. Que é a garantia que tu vai pagar
porque o próprio rendimento mais do que paga. Então, assim, esses outros produtinhos aí é fácil tu falar só. Joga com ele e fala assim, ó. Ah, não, se tu vai me empurrar esses produtos, eu não vou contratar o empréstimo. Tu vai ver a reação na hora dele mudando. Ele vai dizer, ah, não, mas então. Não, pode. Eu vou vender o empréstimo igual, não precisa contratar. Isso aí. Cara, aqueles produtos é uma porcaria, cara. Não é. Não, uma porcaria pro cara comprar. Não. Nada. Seguro de vida é importante para qualquer um. A única certeza que a gente tem na vida é que vai morrer. Então, seguro de vida é importante. O que só acontece é tu vender e sem saber o que tu tá contratando. Cara, eu nunca De novo, cai no limbo da... De novo, o gerente... O dinheiro é teu, não é do banco. Então, absolutamente tudo, tu tem que saber o que tu tá fazendo. Sabe? Tipo, não pode cair nos contos lá das pessoas, até porque aquela pessoa lá, muitas vezes a pessoa lá que te vendeu, daqui a pouco tu volta 3, 4 meses, nem tá mais lá. Não tá mais. Então, isso aí é muito comum. É verdade. Então, por isso que nessa questão que você falou, é verdade. Às vezes faz um negócio com uma pessoa e volta no banco, aquela pessoa não tá lá, tá aí, o que eu faço, cara? Por isso que hoje em dia, então, é melhor tu ter um consultor, que ele é melhor, porque ele... É que nem meu corretor de seguro do carro. Tipo assim, ó, minha mulher foi lá e bateu o carro, eu liguei pra ele, ó, te vira aí. Ele se virou. Tu bonito. resumiu perfeitamente. Um corretor, quando tu contrata um seguro de carro, tu contrata a pessoa. Tu nem sabe qual é o seguro que o corretor tá fazendo. Por quê? Porque, exatamente, é isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente tem que fazer na educação financeira. Quando tu trabalha com o banco B, o banco I, o banco S, o banco outro B, tu tem que entender que tu não tá trabalhando com um banco. Tu tá trabalhando com pessoas. Então, aquela pessoa que tu olhou no olho e disse que ia cuidar do teu dinheiro, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, é essa pessoa que tu tem que cobrar, é essa pessoa que tu tem que olhar. Mas eu volto do banco, o cara não tá lá, Alexandre. O que eu vou fazer? Vou dar um tiro no cara, não tem como dar um tiro no cara. Aí cabe a ti a se relacionar na agência, então tentar entender mais a agência, ou aquela coisa, assim, procurar outros meios. Tá, e me diz uma coisa, quando tu tava lá no banco lá, cara, é verdade que bancário é das profissões que mais tem a questão do estresse mental? Total. Eu vou dizer assim, ó, o que eu passei, tá? Eu trabalhei 14 anos dentro de banco, tá? Isso aí eu não sei contar em dias, mas é muito tempo. E faz 1 ano que eu saí do banco. Uhum. E eu até ano passado, os 3 últimos dias para mim, de todo mês, eu acelerava demais meu coração num nível que eu não conseguia entender. Eu sempre fui uma pessoa meio obcecada por trabalho e tal, bater ponto, trabalhar, bater meta e por aí vai. É absurdo a minha vida de 1 ano para cá, o quanto a qualidade de vida minha melhorou. Porque hoje eu trabalho como executivo na Fictor, eu não bato ponto, eu não tenho meta, eu não tenho um chefe, né? Uhum. Hoje eu trabalho com pessoas que eu sou rodeado de pessoas felizes, satisfeitas. Dentro do banco, às vezes eu vinha colegas assim que tomavam medicações, né? Que tomavam tarja preta, coisas pesadas, porque para enfrentar. Por quê? Porque era aquela coisa de tipo assim, se eu for demitido, o que vai ser da minha vida? E é isso que os bancários não sabem, cara. Cara, eu sempre falo assim, o bancário não sabe o poder que ele tem. O bancário não sabe o poder que ele tem, cara. Porque o bancário vende qualquer coisa. E o que acontece? A gente não pode negar, né? O bancário é uma das profissões mais bem pagas, né? O bancário em si, se tu for pegar uma média de todos os CLTs que existe, são muito bem remunerados. Na maioria das vezes, os bancários, assim, que já tem um pouco mais de tempo, tem 13º, 14º. Nós, do Rio Grande do Sul, né? Temos 13º, 14º, 15º, PLR, tem Vale. Então, como tu tem uma série de benefícios, às vezes a gente lá dentro daquele mundinho, às vezes a gente se apegava a isso e tipo assim, não,
Sem isso aqui eu não vivo, né? Então, sem isso aqui eu não vou conseguir lidar no meu dia a dia. Então, por isso que eu acho que às vezes a gente acabava se submetendo a isso. Eu, graças a Deus, eu não chegava a tomar medicação dentro do banco, mas eu lembro que quando eu pedi demissão, até minha demissão do último banco foi muito engraçada, assim, foi tipo assim, ai, cansei disso aqui, pronto, acabou. Eu fui lá, fiz a carta, entreguei. Tu foi lá e... Não, acabou. Bom, foi. Tu demitiu o banco. Exatamente. Tu demitiu o banco. Exatamente. Cara. Foi muito assim. Tanto que foi meio que meus colegas na época olharam e falaram assim, ó, meu Deus, como assim? Daí eu falei, ai, cansei, gente. Pra mim não dá mais. Aí eu lembro que eu fiz a carta e foi até engraçado, porque eu falei assim, pô, não esperaram nem o defunto. Deu nem uma semana, já tinham colocado uma nova pessoa no meu lugar e vida que segue. Vida que segue, já se passou. E aí eu, toda a minha história. Só era um número. Exatamente. Mas a pressão era muito... É muito grande, é muito grande. Tipo porque... assim, o quê? Assim, tipo assim, me dá um exemplo. Na verdade, eu vou te dizer assim, ó, a diferença de um dia pro outro, do dia 30 do mês pro dia 1º, é só de um dia, né? Na prática, né? Dentro do banco, o dia 30 ou dia 31 é como se o mundo estivesse acabando. Literalmente. Tu fica até, sei lá, 8 horas da noite. Tu faz tudo que é tipo de ligação para aqueles clientes, qualquer um, para, sei lá, fechar o último segurinho. Me ajuda, né? Tipo, faz aqui para me ajudar. Pô, eu fazia isso. Me ajuda fulano. Nossa senhora. Né? Qual é a diferença de um... E eu já ajudei muita gente que me ligou. Dia 30, é verdade, dia 30. Então, isso que é uma das coisas de dentro do mundo do banco que para mim, hoje, eu falo assim, ó, cara, eu sou um outro Alexandre. Sabe? Mas não é porque talvez tu seja muito magoado com o banco. Tá... Não, eu nunca, na verdade, o banco para mim foi uma baita de uma escola, sabe? Tanto que senão eu não teria ficado tanto tempo, né? Eu tenho 3 filhas, né? Então, para mim, elas são tudo, eu sou o espelho delas. E eu te confesso que um dos motivos de eu ter pedido a desligamento do banco foi porque elas estavam me olhando meio que doente, sabe? Como assim? Os últimos dias do mês, as minhas filhas, eu era outra pessoa. Sabe quando tu chega em casa tão acelerado? Tenso. Preocupado. Nervoso. Eu não conseguia brincar com elas. Eu tava cansado, mental, sabe? E aí eu ficava pensando assim, é isso que eu quero. É assim que eu quero que as minhas filhas me vejam. Então, tu acredita que essa pressão que os bancos fazem com os funcionários vai refletir lá na hora do cliente, na hora do fechamento do negócio, na hora de oferecer um produto de investimento? Total. Tu pode... vou voltar naquele exemplo que tu falou do empréstimo. Daqui a pouco lá tu pegou um empréstimo e não vendeu um seguro, tá? Cara, vai chegar no mês... se tu é cliente, não atende. Não atende porque... Então não atende o gerente depois do dia 25. Exatamente. Porque assim, ó, a gente até brincava. Aquele cliente que entra na agência nos 2 últimos dias do mês... esse aí vai sofrer. Esse aí vai Eu falava, sentou, sorriu, bebeu, pagou. Caraca, tem isso aí, cara. Eu lembro que tu sabe... a forçação de barra que a gente fazia nesses últimos dias era... E muito por causa das metas. E claro, tá? Não é só por causa das metas, mas é porque a gente era comissionado, tinha a tal da remuneração variável, né? Que é com base na tua produtividade. Então, óbvio que a gente pensava também no nosso bolso, né? Então, quanto mais a gente vendesse, melhor era, né? Porque a gente ia ter uma remuneração variável maior e por aí vai. E aí aquele cliente lá que confiou em ti e tal, muitas vezes, né, caía no conto, né? Tá, mas isso... E esses bancos digitais? Agora me dá a tua opinião. E esses bancos digitais que tem? De novo, tá? Falando sobre essas questões de ruptura de mercado, tá? Para mim, a inserção dos bancos digitais é fantástica. Agora eu quero saber. Agora eu quero saber essa fofoca aí. Eles normalmente têm taxas melhores,
Aham. tem alguns produtos melhores e tu consegue negociar coisas melhores. Por quê? Porque como eles não têm essa quantidade de cliente, a quantidade de produtos, a quantidade de funcionário que nem os outros têm, Uhum. tem algumas coisas que neles tu consegue tomar mais proveito, tá? Então eu vou falar da minha vida própria. Os cartões de crédito, por exemplo, que antigamente tu tem que pagar uma anuidade horrível. Hoje tem cartão de crédito da milhas sem pagar anuidade. Não, acesso à sala VIP. Acesso à sala Tá? VIP, Tem cara. um cartão de um banco aí que eu uso até, que ele dá 4 acessos às salas VIP de graça. Eu não Imagina, pago cara. mensalidade no cartão e é 4 acessos à sala VIP. Bom, a gente trabalhou dentro de banco Porra, premium, né? Então não. a gente sabe que... mas eu não uso a sala VIP. Até tu viajar, né? Então, tipo assim, eu não uso sala VIP. Tá, mas tu vai pra Bahia, né? Vai pra, sei lá, pra São Paulo. Sabe né? que eu tenho um problema com sala VIP, né? Até tu usa. Eu entro na sala VIP, os caras ficam me olhando, mas o que esse negão tá fazendo? Morrer de fome. Eles acham que eu tô fazendo faxina lá, o negócio. Não. Cara, já várias vezes que Eu ando sou assim, normal. eu sou tão... E os caras acham que eu sou atendente, então os caras vêm perguntar, sabe onde é que fica tal lugar? Ué, por que eu deveria saber? Não tô te entendendo. Por que tu acha? Só me olhou porque eu sou preto? Tu acha que eu... Tu acha que eu tô atendente aqui, alguma coisa? Não, Então, eu sou VIP também, nego. Eu sou tão cara de pau, adoro tanto a sala VIP, principalmente por causa dos cartões, e eu só uso sala VIP com os cartões. Na verdade, tem um cartão da FII, mas enfim. Que até aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Tem Alegre uma sala aqui em tem Porto duas. Alegre. Como assim tem duas? Eu vi só uma. Mas tem a Ambar e agora tem uma outra. E que às vezes, se o meu voo é, sei lá, 10 horas da manhã, eu chego 8 horas. Mas tu não tem nada pra fazer também, né? Pra tomar o café da manhã da sala VIP. Também tá solteiro, não tem nada. Tem nada pra fazer. Vamos passar lá VIP e encher o saco do pessoal lá. Eu costumo dizer assim, ó, a nossa vida, ela é baseada por momentos e experiências. Sabe? Verdade. Eu costumo dizer assim, ó, caixão não tem gaveta, né? Então não adianta eu acumular rios de dinheiro, não vou levar para dentro do caixão, mas o que fica são as experiências, o que fica são os momentos bons que a gente teve. E de verdade, se tu tá no aeroporto, tu entra no aeroporto, tu já entra tenso, tu já fica assim, meu Deus, onde é que é o meu embarque, onde é que é o meu... Então assim, eu já tive experiências dentro de aeroportos do qual eu ficava no meio de um monte de gente, né? Daí tu entra em fila, sai em fila, para entrar no avião é fila. Então tu quer coisa gostosa de tu chegar, aí teu voo é, sei lá, 11 horas. Tu chegou no aeroporto, vai direto pra sala VIP. Aí tu fica na sala VIP, aí tu aguarda, olha lá, tá, abriu, agora embarque próximo, agora o embarque começou, tu sai da tua sala VIP, tu chega no teu portão e tu entra. Sala VIP é uma das melhores coisas que inventaram. E tu fica tenso quando tu vai pegar o voo lá. E daí tu fica olhando, tô longe do portão, meu Deus do céu, quanto tempo eu vou levar daqui até o portão? Então, é isso. E tem sala VIP que tem até aqueles carrinhos, já notou? Lá em Guarulhos. Lá em Guarulhos tem uns carrinhos que te levam e tal. Em Guarulhos tem um monte de sala VIP. Não, eu fico imaginando tu falando que se sente tenso dado o aeroporto e tal. Tu sendo branco, se fosse preto, então a tensão ia ser pior ainda. Porque daí tu vai ser preso lá dentro. A questão... Isso é tu que tá falando. Mas rapaz... Tu quer ver o negão na sala VIP, cara, parece que tu tá totalmente deslocado. Não, aí quando vem um cara lá, tu tá sentado ali no teu celular, vem alguém te perguntando alguma coisa, sabe onde é que fica, onde é que eu pego o café? Pô, por que tu acha que eu deveria saber? Gente? Sabe, umas coisas... Mas brincadeira à parte, cara, essa ruptura que você fala, isso é maravilhoso porque assim, ó, isso... quebra a complacência, né? Aquele sentimento que as pessoas têm os bancos tinham de, tô dominando, tal, que nós tínhamos o quê? 5, 6 bancos que eram predominantes do país. Veio essa enxurrada dos bancos digitais, tiraram ele total da complacência. Nós temos aí os gigantes aí se modernizando. Outra coisa que eu fico também é assim, e agora essas novas gerações já têm. Eu escutava muito de... muita gente assim, eu tenho só uma conta num banco X porque me facilita. Não, não, pelo amor de Deus. Aquela tua câmera ali. Se tu tem só uma conta em banco, pelo amor de Deus, abre uma segunda, abre uma terceira. Por quê? Porque se tu fica só com um banco ou se tu fica só com uma corretora, tu fica inteiro na mão deles. Então, tu precisa ter pelo menos
um outro para que tu possa comparar e que tu possa, de novo, usar eles a teu favor. Sim, sabe? jogar um contra o outro. Exato. Uma coisa boa num, uma coisa boa no Porque outro. daí, pensa comigo, pô, tu tem um cartão, tu tem um banco, tu tem toda a vida num só. Aí, às vezes eu escuto muito, mas se quebrar... Gente, primeiro, esse é um risco, né? Se o banco quebrar. Mas vamos lá, digamos que não quebre. Mas, pô, se daqui a pouco dá um títio no sistema... Ou dá Já um... aconteceu comigo no exterior, Alexandre. Já aconteceu comigo... Pessoal, já aconteceu comigo no exterior, o sistema do banco, e um banco desses grandes aí, que tá sempre na Globo aí e não tal. consegue pagar a conta. Eu tava lascado lá. Se não fosse o banquinho pequenininho aquele do digital que me ajudou... E outra, se tu tem só uma cooperativa também toma cuidado, tá? Porque cooperativa não tem as mesmas regras que banco tem. Dizem que cooperativa não é banco, né? Então, não é, né? De certa forma. Né? Mas também tem que ter outro, tá? Nunca tenha só um, porque senão tu fica preso à pessoa. Eu sempre costumo dizer assim, ó, abre uma conta digital, abre uma conta em banco, abre uma conta numa cooperativa. Mas vou pagar taxa em todos? Não vai. Hoje tem uma série de formas. Eu não pago taxa nenhuma. Eu tenho vários bancos, não pago taxa nenhuma. Consegue ter os serviços essenciais, então não vai. Só que vamos entrar sempre naquela mesma história de que tu tem que ser responsável pelo seu dinheiro. Tem que parar um dia no mês. Tu tem que parar e ter um olhar crítico sobre onde que tu tá colocando o teu dinheiro, o que tu tá fazendo com ele, onde que tá indo, quem tá aplicando. Não acreditar no gerente do banco. Não, calma. não falei isso. Não pode. Foi isso que tu falou. Acreditar pode, mas tu tem que cobrar dele depois. Entendi. Isso, sabe? Porque tu tem que confiar nele. Mas se ele não te entregou aquilo, aí tu tem cobrar dele, da pessoa. E se ele trocar de banco? Aí tu vai nele de novo, de preferência. Hoje a comunicação é muito fácil. Então tu vai nele de novo e fala, saiu do banco, com quem eu falo? Aí provavelmente ele vai dizer assim, não tem mais ninguém, te vira aí. Aí tu volta e fala, realmente, confiei na pessoa errada. Então é isso que eu falo, assim, a gente às vezes cria uma imagem muito ruim de alguns bancos, mas não é do banco, é das pessoas. As pessoas que estão lá, as pessoas que são, de certa forma, vulneráveis, né? E assim, todo mundo muda, todo mundo quer crescer, todo mundo quer evoluir, mas de novo, o dinheiro é teu. Tu lembra claro que, né? Eu tinha uma colega minha, tu vai lembrar também, que ela era senhora já. O pessoal quem participou do sítio vai lembrar dela. Senhora já, mas senhora. Sim, eu já sei que... Tu lembra, cara? E ela ligava pros clientes, oi, tudo bom, fulano, não sei o quê, papá, não, tudo bem, ela querida. Aí o cara, ela dava tchau, ela vai, tipo, ela... Tu lembra disso? Não, eu lembro como ela vendia. E até isso eu lembro que eu falava assim, ela me ensinava e deixa eu ver como é que ela vendia. Ela já ligava com os dois pés no peito, né? Ô, fulano, tu vai contratar aqui comigo. E aí o que eles faziam? De pena e tal, contratavam. Mas, pô, não, tá errado, o dinheiro é teu. Achava engraçado que ela chegava assim, oi, tudo bom, tá, beleza, ok. Não vai querer, então tá, querido, não vai querer, então tá, não tem problema então, obrigado, viu, tchau. Vai, papo. Cara, eu me mijava rindo, cara. Se a gente for começar a contar todas as histórias de banco, que loucura, vai mais uns 10 cara. podcasts. Alexandre, cara, muito obrigado. Cara, passou essa 1 hora, passou muito rápido. Passou muito mais de 1 hora, cara. Muito mais de 1 hora. Dizer assim, quando a conversa é gostosa, bacana, a gente vai muito rápido. E eu faço uma pergunta para todos, tá? E essa pergunta eu vou fazer para ti também. Com toda a sua experiência de vida, tá? Qual a dica que você gostaria de ter recebido lá no começo que você daria hoje para alguém? O bar é gaúcho, né? O bar é gaúcho. Vamos lá, primeiro, tá? Acredita nos teus sonhos e faz o que tu ama. Eu acho que... E não se deixa levar pelo dinheiro. Eu acho que quando tu se coloca o dinheiro na frente de sonhos ou o dinheiro na frente de amor, projeto, daquilo que tu gosta, tu tende a te frustrar muito rápido. O que eu tô querendo te dizer com isso?
quando eu entrei no banco, lá atrás, eu sempre tive paixão de banco. Então eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz. Mas se tem alguns arrependimentos que eu tive, foi de ter trocado um banco X por um banco Y. Entendi. Mas por causa das pessoas. E na época, quando eu troquei, eu só pensei em dinheiro. Entendi. Cara, é muito bom. Gostoso mesmo de te ouvir. Te agradecer por ter aceitado bater esse papo, trazer um pouco mais de informação para o pessoal da avicultura e dizer que eu quero te convidar mais vezes aqui para que você possa trazer mais informação ainda. Tem muito mais coisas para te perguntar, falar um pouquinho mais de banco também. Te agradecer. Crítica. Agradecer também os nossos apoiadores aqui. Agradecer a Fujikura, a Quilbra, a Frata Embalagem, a Librote Embalagem e também a Smutec. Eles estão nos permitindo e possibilitando a nós criar um conteúdo, chamar pessoas interessantes que nem o Alexandre e outros avicultores e profissionais da área também. Agradecer a todos vocês, pedir para você nos seguir lá no Instagram e também se inscrever no YouTube. Certo? Valeu, Alexandre. Valeu. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.